que o ego é o vilão para que você fosse a figurante da sua própria vida. E hoje nesse vídeo eu vou te provar por que ter um ego forte é a única forma de você parar de ser um satélite e virar o sol no seu próprio mundo. Você está preparada para isso? Olá, meu nome é Cintia Oliveiras e se é a primeira vez que você está nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou de buscar a sua melhor versão e você só quer se lembrar de quem você é. E hoje, esse assunto é bem polêmico. Por quê? Todo mundo vilaniza e demoniza o ego. Então eu já começo falando duas bases teóricas que são Freud e Jung. E para Freud, o ego nada mais era do que quem lida com a realidade. Então, assim, sem o ego, você pode entrar num surto ou numa ilusão com relação à sua vida. Então, se você o elimina, você vai perder o contato com a realidade, que ele denominou como psicose. Já o Jung, ele fala do self, que é quem nós nascemos para ser. E para a gente chegar nisso, a gente precisa passar pelo processo de individuação. E a gente só passa por esse processo quando a gente também fortalece o nosso ego. O ego para o Jung, ele é a sua consciência. Vamos pensar assim, que o self é o rei e o ego é o primeiro-ministro. Então, o que acontece quando você, comprando essa ideia, também começa a querer eliminar o seu ego, segundo Jung? Quando você faz isso, quem começa a te governar são os seus traumas, a opinião dos outros, aquela falsa máscara que você utiliza para estar em sociedade. Então, se você não tem ego, você se transforma num terreno baldio. Qualquer pessoa vai lá e joga o seu lixo. Então, se você não tem um ego, você não tem casa. E fica aqui mais um pouquinho, porque eu sei que esse assunto dá até comichão quando eu percebi isso. O quanto eu estava me perdendo de mim e deixando de realizar a vida dos meus sonhos, por causa que eu queria eliminar o meu ego, eu me senti desconfortável. Mas fica aqui, vamos passar por esse desconforto, porque eu vou te explicar e te contar agora qual foi a mentira que nos contaram e o motivo dela. E aí eu vou ter que trazer a religião e a nova espiritualidade, que fala que o ego é o vilão, que nós devemos trabalhar, purificar, ou até alguns lugares, né, dizem que a gente tem que eliminar totalmente o ego. Por quê? Porque quando a gente não tem o ego, pensando, né, que ele é o primeiro-ministro que administra a nossa consciência, nós passamos a ser marionete na vida das outras pessoas. Então, se você não está vivendo a partir de si, você está vivendo a partir de quem? Porque quando nós não somos o centro do nosso mundo, nós vamos ser o satélite de alguém, como eu disse lá no início do vídeo. E aí, pensando nisso, quando eu me dei conta que se eu eliminasse o meu ego, eu ia ser marionete e eu não estou na vida para isso, eu criei, né, a ideia do umbigocentrismo. Por quê? Quando a gente vive para nós começamos a ser chamados de egocêntrico, você só olha para o seu umbigo. E aí eu vou trazer um exemplo, assim, que é muito fácil. Você é bom no que você faz, no seu trabalho. Você escuta, você se acha, você não pode falar dos seus valores. Alguém tem que notar que você é humilde, o bom. Então, para que nós ficássemos no controle, tudo o que nós fazemos pensando a partir de nós se tornou um problema, quase que um pecado. Por exemplo, e aí tem uma grande diferença também que eu já vou explicar. A pessoa que fala não quando ela não está bem, porque ela não está disponível, porque ela tem outra coisa para fazer, nossa, ela é egoísta, só pensa no umbigo dela. Aquela mãe que se não vive em primeiro, segundo, terceiro lugar para o filho, ela não é uma boa mãe, ela não sabe o que é amor verdadeiro, então ela tem que se colocar em último lugar para ela ter valor. Então nós criamos na sociedade o conceito de que se eu não for 100% bom para o outro, eu sou egocêntrica. Eu tenho que pensar no outro
tudo em primeiro lugar. E eu aqui no canal, eu sempre falo sobre o transbordar. E aí que começa essa grande diferenciação. Porque quando você transborda, aquilo está partindo de você. Que é uma diferença de eu só penso em mim e eu ajo a partir de mim. Então, quando eu estou bem cuidada, amada, eu consigo transbordar isso para as outras pessoas. Não é aquele tipo de pessoa que se dá a exaustão e depois reclama, é amarga, fala pelas costas. Por quê? Porque ela está recalcando a sua própria vontade, está vestindo a máscara de santa para mostrar que ela é boa. E o que acontece? Quem aparece aí é a sombra, que é um outro conceito de Jung, que eu vou falar mais nos próximos vídeos, porque eu vou fazer uma série te ensinando como fortalecer o seu ego e não como eliminá-lo, para que você seja uma pessoa que age a partir de si. Então, o que acontece? Eu criei um movimento do umbigocentrismo, que pode parecer uma brincadeira, mas é uma coisa séria, porque você não está aqui para eliminar ego. Porque quem olha para o umbigo consegue perceber aonde dói. Porque você está olhando para si, né? Para dentro de você. E quando você olha para dentro de si, você para de carregar o mundo nas costas. A vida se torna mais leve e quem está à sua volta começa a sentir e a receber muito mais de você. E eu sei que esse é um assunto que vai totalmente contra ao que você acreditou até agora. Mas hoje eu só vou deixar isso para você processar. E eu vou terminar esse vídeo agora com uma frase que eu deixei aqui. Pare de se desculpar por existir. E comenta se você ficou até o final. Eu sou o centro do meu mundo. Eu não sou marionete de ninguém. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e eu te espero nessa série pra gente santificar o ego. Um beijo!